calor nesse fim de semana durante a prova do Enem, se tiver numa sala sem ar-condicionado, né, Sim, Carol? é a onda de calor que chegou à região de Campinas, já mostrou ao que veio. Ana Ávila está aqui na linha para falar com a gente, a pesquisadora e meteorologista do CEPAGRE da Unicamp. Ana, bom dia para você. Tá quente por aí também ou você está aproveitando o ar-condicionado de alguma sala? Bom dia a todos, bom dia, Carol. Eu estou no ar-condicionado, né? Ainda não estamos na hora mais quente do dia e a previsão é de que nos próximos dias teremos realmente muito calor, sobretudo aí no fim de semana, no domingo principalmente. E o que se deve a essa onda de calor que está chegando novamente à nossa região? Olha, na verdade, assim, nós estamos com uma frente fria no sul do país, né? E ela vai ficar persistente no sul do país com muita chuva por lá e não consegue avançar. Com isso, a gente tem chuvas pontuais, pancadas possíveis à tarde, fim de tarde, mas não há uma mudança importante, né? Então, com isso, a massa de ar vai ganhando calor cada vez mais, haja vista que nós estamos num período aí já do meio da primavera, se aproximando aí do verão, com muita radiação solar, e essa persistente massa de ar seco e quente vai se intensificando cada vez mais, até que as previsões indicam que na próxima semana, né, mais ou menos terça-feira, de terça para quarta, a gente tem uma mudança. Até lá, muito calor. Então, essa massa persiste. Professora, bom dia. Então, na terça, a gente deve ter essa queda mesmo ou ainda há o risco de ela se prolongar, essa onda de calor? Que eu estava lendo alguns textos sobre isso, eu cheguei a ver que poderia durar até 12 dias, até 2 semanas ou mais. Existe essa possibilidade de ela se prolongar além do que está sendo previsto nesse momento? Sim, sim, sim. Ela, na verdade, assim, o que a gente tem para entre terça e quarta já é uma situação um pouco diferente, porque vai ter uma entrada de umidade, com possibilidade aí de algumas pancadas de chuvas que sempre refrescam. Mas, na verdade, o que os modelos estão apontando é que essa massa quente mesmo, ela persista aí até quinta-feira da próxima semana, né? Então, realmente são dias assim muito quentes que a gente espera aí, pelo menos até a quinta-feira, que os modelos apontam. Mas como a gente tem um tempo um pouco mais seco até o fim da semana, sobretudo aí o domingo, que deve ser um dia de bastante sol, então aí a sensação térmica é de muito calor, né? Mas Historicamente, realmente persiste. persiste. Historicamente, Ana, era esperado ou tem períodos que esta onda de calor acontece, ou a gente já sente os reflexos mesmo dos impactos no meio ambiente, o que muitos especialistas apontam como fator decisivo para essas ondas de calor? Na verdade, assim, quando a gente tem essa situação de bloqueio, de frentes frias persistentes no sul do país, que não conseguem avançar, na primavera, a gente tem muito calor, né? E existia já uma certa, assim, uma possibilidade, né? Inclusive, sobretudo ali na região centro-oeste, de que a gente tivesse já um período mais seco e quente, assim, né? Mas isso tomou assim uma proporção maior, atingindo essa região toda nossa aqui. Isso pode acontecer, aconteceu em outras vezes, nessa época, quando a gente tem a ausência de frentes frias, que trazem o refresco, traz um pouco de temperaturas mais amenas. Então, pode acontecer, mas esse ano a gente está com um ano excepcionalmente quente, e temos fatores climáticos que estão impactando, então com isso as temperaturas tendem a subir muito. Professor, até ia perguntar isso. A gente teve uma onda de calor intensa, a gente teve um verão, aliás, um inverno bem quente, assim, né? Com temperaturas altíssimas para o inverno. A gente está na primavera, está tendo essa onda de calor de novo. No verão, a gente deve ter então mais ondas de calor com a temperatura acima do comum. Isso deve ser algo normal? Olha, o que acontece é que o verão na nossa região, felizmente, ele é uma época de chuvas, né? A gente tem um período seco no inverno e a primavera é essa transição. Então, por isso, inclusive, se a gente for olhar os dados históricos, a primavera, os maiores valores e com maior frequência acontecem exatamente nessa época, porque a gente não tem ainda aquela situação, a configuração das chuvas mais frequentes.
E no verão, não, a gente tem o calor, em média, é a estação mais quente do ano, mas a gente tem as chuvas mais regulares, né? Claro que a gente não tem total segurança de que isso não vai acontecer no verão, alguns dias mais quentes devido à ausência de chuvas, mas é um período que a gente já tem chuvas mais regulares. Então, com isso, embora a gente espere que o verão seja a estação mais quente, de forma geral, esses picos máximos, essas ondas de calor, têm menos chance de ocorrerem no verão. Tá certo. Ô, Ana, a Aline estava comentando aqui mais cedo que a temperatura pode chegar a 36 graus, mas a sensação térmica sempre é maior, né? Exatamente. A temperatura esperada para o fim da semana pode chegar aos 38, 39 graus, mas a sensação de calor é maior. Exatamente por conta até dessa intensidade de radiação solar mesmo. Então, por exemplo, às vezes a gente está exposto mesmo a áreas externas, a superfícies mais aquecidas, e isso tudo aumenta a sensação de calor. Tá, joia. Quero agradecer a sua participação. Eu vi que você correu aí para nos atender, mas está no ar-condicionado do carro, então pelo menos está mais brando. Ana, obrigada, viu? Até mais, um bom dia. Bom dia. Eu falei com a Ana Ávila, a pesquisadora e meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, sobre essa onda de calor que chegou à nossa região. E se preparem, se hidratem, tomem cuidado aí com os horários de maior pico do sol, porque realmente essa onda de calor, ela veio com tudo. Aliás, dando uma olhada no restante do país, existem expectativas de que as temperaturas ultrapassem os 40 graus em cidades como Mato Grosso do Sul, Ceará e Piauí, e até pelo menos no final de semana aí, o calor vai aumentando dia a dia, Guilherme. E tem região que, olha, não vai ser fácil não. Por isso a gente sempre lembra a importância de se hidratar, evitar o sol ali das 10 às 2, pelo menos, ou das 10 às 4, né, no que horário que ele é mais intenso, utilizar protetor solar, enfim, todos esses cuidados precisam ser tomados, principalmente nesse período de calor intenso. A gente tem intervalo e volta já já. CBN, Central Brasileira de Notícias.